O tema é Glenn Greenwald, Augusto e Zé Maria Trindade. Ao rejeitar a denúncia contra o americano na quinta-feira, o juiz Ricardo Leite deixou claro que havia motivos para torná-lo réu, mas não o incluiu na ação por causa da liminar proferida no ano passado por Gilmar Mendes, que proibiu a responsabilização de Glenn. Na decisão, Ricardo Leite afirmou que Glenn motivou Luiz Molição a apagar as mensagens que os hackers haviam roubado da Lava Jato e assim atrapalhar investigações sobre a invasão dos celulares. Afirmou o juiz em determinado trecho, aspas, não pode o jornalista sugerir o que o agente de ato ilícito deve fazer para escapar do trabalho persecutório do Estado. Pode sim manter segredo e não revelar para autoridades públicas a identificação de sua fonte, mas sem qualquer instigação ou reforço de uma ideia já existente no agente que dificulte o trabalho apuratório. Fecho aspas. Trecho aqui, repito, do juiz Perfeito. Ricardo Leite. Ricardo Leite conclui haver materialidade do crime e indícios de autoria, mas cita a decisão de Gilmar Mendes que impediu qualquer investigação e punição a Glenn. Aspas, a decisão da lavra do ministro Gilmar Mendes adotou um sentido amplo e extensivo e comporta a interpretação de obstar a deflagração de qualquer ato persecutório estatal, tanto na fase investigativa quanto judicial. Fecho aspas. O procurador que atua no caso, Wellington Divino Marques de Oliveira, já pediu ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que conteste no STF a ação protocolada pela rede que protegeu o Glenn. Só há um problema nisso tudo. Augusto Aras, segundo o antagonista, sinalizou a interlocutores, uma informação de bastidor, portanto, que não é nossa, que não vê, a princípio, indícios de crime por parte de Greenwald na invasão de celulares de autoridades por hackers. Na noite de quinta, Glenn divulgou um vídeo nas redes sociais falando sobre o caso. Temos aí, Robson, pode soltar que esse programa é muito generoso. Nossos advogados agora vão ir para o STF e eles vão pedir uma decisão que deixa bem claro que essa denúncia não é só contrário à decisão anterior do STF, mas muito mais do que isso. Bom, tá aí o vídeo do Glenn Greenwald, Augusto. E eu vejo muita gente, é o que eu falei desde o primeiro dia aqui nesse programa, porque esse assunto veio à pauta antes da minha viagem. Muita gente fala de uma maneira geral. Sigilo da fonte, liberdade da imprensa. Aí outros falam assim, eu li a denúncia, mas não vi nada lá e tal, não sei o quê. E não analisa os trechos do diálogo que tem, no mínimo, para dizer o mínimo aqui, tá? Apenas como relato dos fatos, uma zona cinzenta, porque é sobre esses trechos que o procurador se debruçou para denunciar o Glenn Greenwald. E é sobre esses trechos que o juiz Ricardo Leite se debruçou ao dizer isso que eu li para vocês aqui, que não pode o jornalista sugerir o que o agente de ato ilícito, quer dizer, o criminoso, o hacker, deve fazer para escapar do trabalho persecutório do Estado. Então é preciso analisar aqueles trechos e, eventualmente, até envolver uma investigação que não podia ser feita por causa do Gilmar Mendes, para que você possa argumentar a favor de que ele seja realmente denunciado, de que a denúncia seja recebida pela justiça, ou de que aquilo ali não tem nada demais. Agora, fugir da questão específica para ficar usando conceitos genéricos e abstratos não dá, porque crime não é jornalismo. E aqui não está em discussão a liberdade de imprensa, o sigilo da fonte. Está em discussão se naqueles trechos, naqueles momentos do diálogo, houve um cruzamento da linha do trabalho jornalístico para uma intervenção num ato ilícito que estava tendo uma continuidade e tinha vários alvos diferentes. Então esse é o ponto de discussão, Augusto. Claro, se a interceptação estava em curso, qualquer pessoa de bem deve fazer o possível para que ela termine. Se você orienta alguém que está fazendo a interceptação de mensagens que são privadas, né? E aí sim você quebra, né, o sigilo disso, você entra na intimidade das pessoas, isso não pode, isso é crime. Eu estranho muito essa declaração, essa informação sobre Augusto Aras, porque ele
Quer dizer, não vejo indícios de crime. Investiga. O papel dele é investigar e apurar, não é o que ele vê, o que ele acha, o que ele enxerga. Isso não interessa. Fala depois. O que ele tem de fazer é o possível e com urgência para acabar com essa liminar do Gilmar Mendes, que é criminosa. Você absolve liminarmente uma pessoa, você tira da mira de qualquer investigação, tá? Antes que ela aconteça. Você pode encontrar ali vários crimes no fim da linha, mas ela nem começa a investigação. Por quê? Ele é figura especial, por quê? E o próprio Glenn mostra que não é jornalista, ele mente, porque ele já se apressa a enxergar no que é decorrente dessa liminar do Gilmar Mendes, a absolvição por parte do juiz que fez essas observações. Do juiz não, o juiz Ricardo Leite. Ele explicou que ele não pôde fazer isso por causa do Gilmar Mendes. Então Augusto Aras deve trabalhar para remover esses óbices, esses obstáculos absurdos, porque se o Augusto Aras não vê indícios de culpa, eu vejo sinais evidentes, muito claros de culpa. Então tem que investigar, sim. O Glenn não é inocente, ele pode ter cometido crimes que não tem nada a ver com a liberdade de imprensa. José Maria Trindade está na linha diretamente de Brasília. Teve um pequeno problema aí na intermitência, então eu volto aqui a questão... É sexta-feira, né? É, sexta-feira. José some mesmo. Não, ele já apareceu ali no monitor. Então, ele vem, e põe agora a cara voltar. e sai. Só lembrando que eu puxei aqui, a gente deu em tempo real a denúncia do procurador, eu li vários trechos do diálogo, alguns estão grifados em vermelho na própria denúncia do procurador, é a Procuradoria da República, é o Ministério Público Federal, Procuradoria da República no Distrito Federal. Vários trechos do diálogo estão grifados em vermelho, como aqueles que mostram aquilo que o procurador considerou uma orientação a um membro do grupo criminoso. Li aqui todos esses trechos em vermelho, esses vídeos estão disponíveis lá no nosso canal jp.com.br/Pingade, por isso que eu falei que muita gente aí dá opinião sem analisar esses trechos do diálogo. Aqui a gente analisou desde o primeiro dia, só porque não voltei a analisar hoje, mas estou com ele aberto aqui, daqui a pouco eu leio alguma frase, mas a gente fez uma análise minuciosa desde o primeiro dia para mostrar que esses eram os momentos que estavam sendo discutidos. José Maria Trindade, boa noite, salve, salve. Ué, eu te falei. Ainda a intermitência aqui no sinal do Zé Maria Trindade, então eu tento pegar aqui, eu estou abrindo justamente agora a íntegra da denúncia do procurador, os trechos em vermelho, porque são vários, fica difícil. Tem uma hora que o Luiz Molição, que é um membro do grupo criminoso, fala assim: a gente também queria saber a sua opinião, ou seja, a opinião do Glenn Greenwald a respeito de algo. Assim que você publicar os artigos, todo mundo vai excluir as conversas, todo mundo vai excluir o Telegram, a gente queria saber o que você recomenda fazer. Isso faço um parêntese meu agora, mas isso que eu tô lendo aqui é o bandido pedindo um conselho, uma opinião, uma recomendação daquele alegado jornalista. Ele continua, a gente tem alguns nomes separados, a gente pegar esse final de semana, já puxar a conversa de todo mundo, ou deixar quieto por um tempo. O sujeito está na dúvida ali, se puxa a conversa, né, que é o verbo usado por ele para esse hackeamento, aparentemente é isso, né? Claro que isso aqui depende da análise do procurador, ou se deixa quieto por um tempo, porque tem pessoas que têm um número antigo, ou seja, nem tem mais o número, que dá para puxar as conversas que tem. Quer dizer, o bandido dizendo que ainda dá para ter continuidade nos atos delitivos, nos atos ilícitos. É isso que essa declaração do bandido mostra. E aí tem um momento da resposta do Glenn Greenwald que ele fala assim: então, para mim, mantendo as conversas, são as provas que você só falou com a gente depois que você tinha tudo. Pronto. Isso é muito importante para nós como jornalistas, para mostrar que nossa fonte só falou com a gente depois que ele já tinha tudo. Então essa conversa fica parecendo ali uma articulação para o Glenn pousar de quem só recebeu o material depois que tinha tudo, quando na verdade estava ali tendo um diálogo de articulação sobre aquilo que era melhor fazer naquele momento. E aí...
Fala, Augusto. Vai nessa. Já concluí aqui o geral. Como é que pode o Glenn Greenwald fingir que vê uma absolvição numa decisão de um juiz que inclui esse trecho que eu faço questão de ler de novo, que você já leu ao apresentar o tema, o nosso primeiro tema. Não pode o jornalista sugerir o que o agente do ato ilícito deve fazer para escapar do trabalho persecutório do Estado. É isso aí. É exatamente isso. E tem outro trecho do Glenn Greenwald aqui também grifado em vermelho na denúncia original do procurador, que foi avaliada agora pelo juiz Ricardo Leite, que é o seguinte: o Glenn responde para uma lição. Para vocês, é porque a conversa é meio cortada, né? Nós já salvamos todos, nós já recebemos todos. Eu acho que não tem nenhum propósito, nenhum motivo para vocês manter nada, entendeu? Quer dizer, isso o que se depreende disso é que o Glenn Greenwald está dando uma opinião sobre o que o criminoso deve fazer com o material que ele roubou. Exatamente. É isso que foi analisado pelo procurador. Então aqui está sendo considerado pelo procurador e inclusive pelo juiz, que se disse na prática amordaçado pela liminar do Gilmar Mendes, que houve uma transgressão do limite da liberdade jornalística. Não está colocando em questão que existe a liberdade de imprensa, que o sujeito pode publicar uma conversa obtida, mesmo que por violação criminosa de aplicativo de celular. É claro que cada jornalista pode considerar isso moral ou imoral e tal, mas o que o juiz está dizendo, e até o procurador na prática disse também na denúncia, é que isso aí o sujeito pode fazer, é legal. É legal, não entrou na mérito se é moral ou se é imoral. O sujeito publicar a conversa obtida por meio de violação criminosa de aplicativo de celular é considerado legal. O sujeito pode omitir simplesmente o nome da sua fonte, isso é sigilo da fonte, também é considerado legal. Mas o sujeito dá opinião para o bandido, orientação do que fazer e algo que possa atrapalhar o trabalho investigativo por parte das forças de segurança do Estado, isso não pode fazer. Então é isso que está em discussão, é sempre bom deixar claro. Porque senão ficam essas narrativas aí que se espalham até pela imprensa internacional, porque a militância de esquerda tem os seus contatos internacionais, aí bota a notícia lá no jornal internacional, que muita gente deslumbrada fala, não, se o jornal está dizendo, aquele jornal dos Estados Unidos ou aquele jornal da Europa, é porque tá certo, olha que absurdo que estão fazendo. Não, é só conferir as fontes primárias, confere o documento, confere aquilo que está escrito lá, aquilo que o procurador disse, aquilo que está em questão. Não é o sigilo da fonte, não é a liberdade de imprensa, é se houve o cruzamento de linha no momento em que ele começou a dar recomendações para o agente criminoso. Esse é o ponto. Para você acabar com qualquer argumentação em favor dessa liminar do Gilmar Mendes, que ele já só agora começou a soltar bandido antes de que comece qualquer investigação. O argumento que acaba com isso aí foi que, ao examinar as fitas, as conversas, o procurador encontrou indícios aí de participação no crime suficientes para apresentar uma denúncia. Então já dançou na prática a liminar do Gilmar. Tem que investigar isso aí e eu insisto, o procurador-geral tem que lutar por isso. O papel do Ministério Público é investigar e descobrir culpado. Exatamente, e é bom lembrar que a gente criticou aqui nesse programa a liminar de Gilmar Mendes quando saiu, muito antes, inclusive, de aparecer esse diálogo. E sim, nós somos jornalistas, acontece que o fato de o sujeito ter uma determinada profissão não é salvo-conduto para ele cometer crimes. Então, se há indícios de que um sujeito cometeu um crime e o sujeito pertence a determinada profissão, por que você vai dar um salvo-conduto contra todas as investigações para ele? Quer dizer, se ele ficou lá restrito à liberdade de imprensa, ao sigilo da fonte, vai ter todo um processo judicial com 4 instâncias, né, fora a quinta que estão querendo criar com o juiz de garantia, dividindo a primeira em 2, em que tudo isso vai ser analisado, vai ser discutido. Então esses são os pontos aqui principais que devem ser colocados e muitas vezes são omitidos no debate público e nas narrativas dos grupos de interesse e pressão. Zé Maria Trindade está na linha com a gente, Robson? Segurei o assunto aqui para ele poder entrar. Posso chamar ele? Pode baixar. Então, diga, Zé Maria.
Pois é, eu ouvi tudo, houve um problema de conexão e ouvi você falando aí a sua estadia lá nos Estados Unidos, e é interessante que realmente essa relação de brasileiro lá com os americanos mudou muito. Hoje existem mesmo os brasileiros que vão lá para empreender e encontram um terreno muito fértil. Inclusive o Joesley Batista, né, que comprou gigantes da produção de proteínas nos Estados Unidos. Seja bem-vindo, Felipe, muito bom. Olha, Felipe, sobre esse assunto aí, o juiz praticamente repetiu o que nós falamos aqui nos Pingos nos Is, de que uma coisa é a liberdade de imprensa e a liberdade de expressão, que eu considero, e está na Constituição, superior até à liberdade de imprensa. A liberdade de imprensa tem o sigilo da fonte, mas a liberdade de expressão está bem acima. Naquele diálogo, e houve críticas a mim aqui na internet, me colocando ali como um contrário à liberdade de imprensa e tal, não é nada disso, é mais ou menos o que disse o juiz. O jornalista tem sim a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa para publicar o que ele quiser, mas ele tem que se responsabilizar. Além disso, ele não pode instruir, ele não pode, em busca de um furo, orientar alguém para assaltar um banco, para depois ter as imagens privilegiadas e dar um furo, como se diz no jargão jornalístico, né? Ele contrata ou ajuda um grupo a assaltar um banco e tem exclusividade das imagens da explosão, as imagens da polícia chegando e tal. Isso é crime também. E eu fiz questão de insistir eu considero uma tragédia que aconteceu aqui em Brasília. Uma jornalista sequestrou um bebê, colocou um bebê numa sacola, né, para provar que havia deficiência de segurança no hospital e que era possível sequestrar uma criança. E, gente, isso não é matéria, ela foi presa, né? Então, isso não é matéria. A matéria vem depois para cobrir e contar a história. Nós somos contadores de história, não fazedores de história. Então, é real, achei a sentença do juiz muito boa e apontando lá para o Supremo Tribunal Federal, e mais exatamente para o ministro Gilmar Mendes. As indicações aqui são de que a Procuradoria-Geral da República, pelo menos imediatamente, não vai apelar da liminar do Gilmar Mendes, que seria natural que o Ministério Público, né, apelasse ao plenário do Supremo, e aí o pleno diria sim ou não a esta liminar esquisita que blinda, né, uma pessoa que tem que ser investigada, pelo menos. Não é nem condenação, é investigação. E as informações que eu tenho são de que a Procuradoria-Geral da República vê com resistência a possibilidade aí de ir contra Gilmar Mendes e de apelar ao plenário do Pleno, né, do Supremo Tribunal Federal. Então, é isso mesmo, né? A Procuradoria deve apelar, tem a obrigação de apelar e pronto. Aliás, faço questão também, assim como li trechos da denúncia do procurador, de ler aqui a parte em negrito que mostra a decisão do juiz Ricardo Leite, porque ela tem uma pequena diferença em relação a várias manchetes, principalmente aí de portais de esquerda, a respeito da decisão dele. Tem uma expressão ali que ele usou que é preciso ser destacada nas manchetes também. É o seguinte, abro aspas para o Ricardo Leite, Augusto, deixo de receber por hora a denúncia em desfavor de Glenn Greenwald diante da controvérsia sobre a amplitude da liminar deferida pelo ministro Gilmar Mendes na DPF número 601 em 24 de agosto de 2019. Quer dizer, deixo de receber por hora a denúncia. Aliás, esse hora que muita gente escreve errado, né? Aquele hora sem H, que quer dizer nesse momento, por enquanto, né? Então, essa é a decisão do juiz Ricardo Leite. Teve muita manchete lá, justiça rejeita denúncia. E o juiz escreveu lá, que deixa de receber por hora a denúncia em desfavor de Glenn. O redator dos títulos aí vai dizer que faltou espaço, né? Que não cabia o por hora, ele tirou uma informação fundamental. Por hora. Tanto que ele diz aqui. Não foi por causa da liminar. Agora vamos ver. Diga, Zé. Fala, Zé. Isso significa, em bom português e não no juridiquês, o seguinte: se houver mudança na liminar, o que deve acontecer se o assunto for para o plenário,
porque o segredo ali é separar o que nós estamos fazendo, né? Dizem que a função do jornalista é separar o joio do trigo e publicar o joio, né? Nesse caso, eles vão separar ali o que é liberdade de imprensa, o que é o trabalho do jornalista e o que é o acompanhamento de um covarde de um crime. É esta a diferença. Então, se houver mudança na liminar, ou pelo próprio Gilmar Mendes ou pelo plenário, aí o juiz também vai retificar a sua sentença e incluir o Glenn Greenwald entre os investigados, ou seja, os denunciados. Vamos ver se o senhor Procurador-Geral da República, Augusto Aras, vai peitar aí o ministro Gilmar Mendes a respeito dessa liminar ou vai confirmar aqui a apuração de bastidor, porque jornalismo também é jornalismo de bastidor e precisa trazer as informações que muitas vezes as autoridades não querem trazer. Aliás, o juiz Ricardo Leite também depois escreveu: mantenho por hora o sigilo dos autos, com exceção desta decisão. Usou essa expressão aí 2 vezes, mas muita gente não quis ver.